Olá, bom dia. Eu sou engenheiro Barros, formado em engenharia mecatrônica. Neste primeiro vídeo, eu quero dar o meu contributo relacionado a um software que está virado àquilo que o mundo de comandos elétricos. Tenho aqui no meu ambiente de trabalho o software. Esse software é simples de baixar, tá? Mas a intenção hoje é simplesmente nós podermos utilizar esse mesmo software para ajudar no mundo de simulação de alguns circuitos a nível de comandos elétricos. O software está compactado, está zipado, então nós, se dermos 2 cliques, ela vai nos abrir esta folha e vamos ter a pasta. Vamos também dar 2 cliques e ela vai nos abrir essa janela, que nós precisamos simplesmente pegar este ferramenta que é o aplicativo, tá? E vamos poder também dar 2 cliques. Depois de darmos 2 cliques, ela vai processar e vai pedir a senha, tá? Como vemos, nós temos aqui a pedir a senha. Esta é a segunda versão, e esta segunda versão ela já está acoplada com o software e tem o CLP da Siemens, não é? A família Logo Comfort, que facilita aquilo que é a interação da lógica dos relés, ou a lógica cablada, com a lógica programada, ou a lógica ladder. Então, normalmente, se não atribuirmos a senha, nós vamos ter limitações de simulação. Então, a senha é 4962, tá? Então vamos colocar 4962 e dar OK ou fazer o Enter, tá? É a mesma coisa. Depois que ela vai abrir, então nós podemos maximizar aquilo que é a folha de trabalho, tá? E podermos estar dentro. O que nós precisamos entender é que nós, dentro desse projeto, nós podemos dar o título do projeto, escrever quem é o ator do projeto, etc. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é relacionado ao uso das ferramentas. Tá? Nós vamos procurar entender algumas ferramentas do próprio software, né? Essas ferramentas que nós temos aqui é que atualmente nos importa, tá? Mas também temos algumas ferramentas que estas ferramentas está virado para a informática na ótica do utilizador, não é? Como conhecer nova folha, abrir uma pasta, salvar um projeto, etc. Não é? Ou, por exemplo, fazer zoom mais, zoom menos, não é? Que é para poder aumentar aquilo que é a folha de trabalho, cancelar um projeto, por exemplo, que foi eliminado, um objeto, não é? Aqui retroceder, não é? Ou refazer o mesmo projeto, caso tenha eliminado um objeto, e alguns elementos que nos ajudam a interagir com o próprio software. E esta que é a ferramenta para simulação, ou seja, caso nós queiramos dar uma simulação, então vamos simplesmente dar um clique aqui, tá? E entramos logo no modo de simulação para poder começar a simular um determinado exercício ou um projeto. Depois temos o stop, que é para parar o projeto, não é? Sair do modo de simulação. Ok? Então, como disse, a nossa intenção é usarmos estas ferramentas
ferramentas é que vai nos dar habilidade para podermos trabalhar com alguns circuitos de comandos elétricos. Ok? Como disse, esta vai ser uma aula que nós vamos simplesmente conhecer algumas ferramentas para posteriormente criarmos alguns exercícios, como o arranque direto com inversão, semáforo, utilizando a lógica dos relés, arranque consecutivo, etc. Ou seja, vamos posteriormente utilizar este software para podermos trabalhar com alguns circuitos, ou seja, simulando alguns circuitos. Tá? Como disse, vamos procurar conhecer essas mesmas ferramentas. Temos aqui a ferramenta de alimentação, tá? Como vemos, ela apresenta várias fontes de alimentação, como as de alimentações contínuas, tá? Transformadores, conversores monofásicos, trifásicos, não é? Fontes alternas. Então, a ferramenta de alimentação. Depois temos aqui a seguir a ferramenta de fusível, tá? Em que nós temos fusíveis para poder atribuir dentro daquilo que são os circuitos de força, não é? Temos aqui alguns seccionadores fusíveis trifásicos, etc. E temos aqui essa outra ferramenta que dentro dela nós vamos encontrar alguns elementos automáticos, ou seja, de acionamento automático. Temos os outros como disjuntor diferencial residual, ou também simplesmente os DRs. Encontramos aqui os disjuntores térmicos, encontramos aqui os disjuntor motor, etc. Ou seja, nós encontramos aqui vários elementos. E depois temos aqui a família dos contactores e interruptores. Tá? Então é sempre preferível, quero também aproveitar e dizer que é sempre bom que, para conhecer melhor o software, porque a minha intenção não é mostrar todas as ferramentas ou explicar todas as ferramentas, mas simplesmente pegar aquilo que são as ferramentas básicas, aquelas que são as ferramentas iniciais, e poder mostrar como é fácil utilizar esse software. Ok? Então a intenção de hoje é apresentarmos isso e poder posteriormente aquele técnico que usa simulador poder interagir e aproveitar um pouquinho daquilo que são as dicas que eu vou dar. Tá? Depois temos aqui motores, não é? Encontramos motores trifásicos e monofásicos, tá? Então com transformadores, não é? Temos aqui também alguns outros transformadores, etc. E aqui nós temos os contactos auxiliares instantâneos e os contactos auxiliares temporizados, tá? É aqui onde nós encontramos como os contactos, por exemplo, do on delay, não é? Que são os temporizadores com retardo, e aqui o off delay, que são os temporizadores também com retardo, só que ao repouso. Então são algumas ferramentas que nos ajudam a trabalhar e poder simular antes de qualquer montagem, e isso facilita bastante. Aqui nós temos os sensores, temos todos os sensores, como sensores indutivos, temos sensores capacitivos, etc. Então é bom utilizar esses sensores para poder também fazer a simulação de alguns exercícios. E aqui temos a bobina, ou seja, aqui nós encontramos bobinas instantâneas, encontramos bobinas temporizadas, não é? Como do on delay ou com retardo na energização e com retardo da desenergização, e sinalizadores como o sinalizador intermitente e a lâmpada sinalizadora normal. E encontramos aqui também
aquilo que são os elementos pulsantes, como sirenes e buzinas, ou seja, é muito bom usar esse software. Depois, nós temos esta parte desses 3 ícones, é a ferramenta nova que esse software traz, porque é a partir dessas ferramentas que nós temos, por exemplo, o método GraphSet, que é muito importantíssimo também a nível de automação industrial. Temos aqui aquilo que são a lógica programada, não é? Onde temos o CLP, não é? É dentro dessas ferramentas onde nós encontramos alguns elementos, como elementos de contacto para a linguagem ladder, tá? É muito bom utilizar esse CLP. Tá? Temos aqui, por exemplo, as entradas e saídas lógicas, não é? Para poder visualizar o sinal a partir do PLC. Então é muito bom utilizar essas ferramentas. E depois temos aqui as ferramentas para o método de GraphSet, tá? Que também é um elemento muito importante, como disse, a nível de automação industrial. E por último temos aquilo que são as entradas e as saídas do próprio CLP, não é? Aqui, por exemplo, esta é a imagem do PLC, não é? Essa é a imagem de um logo, tá? Então é muito bom utilizar esse software. E por último temos os cabos de conexão, tá? Que é para poder fazer as conexões. Temos aqueles que são fase, neutro, terra, elementos simples, e temos aqueles que são elementos trifásicos. É muito bom mesmo para poder fazer o uso dessas ferramentas, tá? Então, como disse, a intenção hoje é simplesmente apresentar as ferramentas e poder exemplificar, não é? Também como utilizar uma ferramenta e fazer a conexão, porque tem algumas dicas que ajudam muito naquilo que é a montagem dos objetos ou os componentes dentro do programa. Vamos então maximizar, vou fazer o zoom mais, tá? E vou aqui na barra de rodagem lateral direita para poder colocar bem a folha de trabalho. Vou fazer aqui uma demonstração simples de um circuito, não é? Esse circuito do arranque direto, a parte de comando, muito simples, só para dar uma dica que eu achei importante na altura que eu comecei a utilizar esse software, tá? Dizer que, por exemplo, se nós pegarmos a fonte e colocarmos nesta posição, depois retirarmos a fonte de neutro, tá? O que nós precisamos entender é que é preferível que se coloque já os objetos na posição em que facilita aquilo que vai ser as conexões futuras, tá? Então, para desfazer um objeto que esteja no cursor, nós podemos fazer ir buscando a outra ferramenta, ou a partir do lado direito do mouse dar um clique e ela também vai sair o objeto que nós temos para poder pegar um outro objeto, tá? Então eu vou pegar um outro objeto, não é? Como um contacto normalmente fechado de um botão de pressão, tá? Como disse, vai ser um esquema muito simples, só para demonstrar um aspecto que é o aspecto da ligação, tá? Então venho aqui, pego também o contacto normalmente aberto, tá? Eu vou colocando já os objetos na linha em que depois me facilita aquilo que vai ser a conexão, tá? Venho e pego também aqui o contacto de realimentação, que é para fazer a realimentação, ou também chamado de celo, tá? E vou pegar aquilo que é a bobina para posteriormente podermos simular a alimentação desta bobina, ok? Então, o elemento que eu quero mostrar agora é como podemos utilizar a linha, e nós
fazermos as ligações e não termos dificuldades na hora do teste, porque muitas das vezes tem dificuldade de testar quando as ligações estão mal feitas. Por exemplo, vou pegar aqui a primeira linha, não é? Que é o cabo de face. O que eu chamo a atenção é o seguinte: se eu pegar o cursor, ela tem esse pontinho que vai logo na ferramenta. Então, quando eu tiver que pressionar o lado esquerdo do mouse e arrastar sem soltar até ao outro objeto, eu só preciso que ela tenha um contacto, não é? E basta, sem avançar, ela já tem a conexão. Então eu vou fazer isso para todos os outros elementos, tá? Eu, quando tiver que testar, eu sei que já não vou ter dificuldades de poder ter uma má conexão ou o objeto não funcionar. Então essa é uma forma que eu vi e achei muito interessante e preferi também partilhar com algumas pessoas que poderão utilizar esse software, ok? Então vou pegar agora a linha de neutro, tá? Vem que eu agora já faço as coisas mais rápido, tudo isso através de ter aprendido um pouco com o próprio software. Então é muito interessante e eu quero aproveitar para partilhar convosco este momento, ok? Depois há situações em que eu posso pegar a conexão, que é para poder certificar e fazer uma conexão para não ter às vezes alguns pontos que não seja bem conectado. Então eu vou pegar e fazer a alteração dos contactos, tá? Isso não vamos explicar agora. Quando tiver a apresentar o circuito com a parte de potência, então nós vamos poder explicar bem porque da alteração dessas letras que aqui temos, tá, ok? Vou alterar assim, ok? Esse contacto será também da bobina, ok? E altero aqui também a parte do botão de pressão do start. E depois aqui neste lado também altero, vou colocar 0. Muito bem, ok. Isso já dá para fazer uma demonstração. Como disse, era para mostrar como nós podemos fazer a conexão com facilidade e não cometer muitos erros na hora da ligação. Se entrarmos no modo de simulação, vamos ver que vai facilitar. Para simular, nós precisamos colocar o cursor no objeto e arrastarmos ou darmos um clique. Também ela funciona. Vai depender muito do mouse que tiver a utilizar. Para desligar, nós vemos aqui e damos um clique. Ok? Obrigado. Era isso que eu queria apresentar. Podemos sair do modo de simulação. Tá? Então, espero que tenham gostado desse vídeo e a intenção é dar o meu contributo relacionado ao uso do software de CAD-SIMO, não é, que é um software que eu achei muito interessante e dá muito jeito para simular alguns circuitos de comandos e podermos, antes da montagem, ter certeza se o elemento funciona ou não funciona, ok? Então, agradeço mais uma vez e muito obrigado e até a próxima com outro vídeo interessante, tá? Muito obrigado mesmo, até já.